Inicialmente, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sabrina, eu sou professora de acupuntura já há mais de 15 anos e queria falar inicialmente sobre as principais síndromes menstruais e as diferentes possibilidades de tratamento que a gente tem dentro das síndromes menstruais. Bom, primeiro eu queria falar dessas muitas possibilidades de interação entre a medicina tradicional chinesa e as PICs, né, que as práticas integrativas e complementares, que elas podem nos trazer quando o assunto é saúde da mulher, de uma forma geral, né, mas principalmente na regulação do ciclo menstrual. Temos muitas possibilidades e dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vai ter algumas queixas que são as mais comuns, né? Então, eu trouxe 4 queixas aqui para a gente conversar um pouco. A primeira delas é o sangramento escasso, seguida do sangramento excessivo, abundante, da TPM e das cólicas menstruais. Então, a gente vai falar dessas 4 síndromes durante a nossa live hoje, a nossa aula de hoje. Vou falar de cada uma delas e eu acredito que as mulheres conhecem bem cada uma delas, né? Ou pelo menos algumas dessas queixas. A gente tem que lembrar que dentro da medicina ocidental a gente tem diversos órgãos e vísceras atuando diretamente, né, na saúde da mulher e nos hormônios de uma forma geral. Então, eu queria destacar o hipotálamo e os hormônios de uma forma geral, mas também o útero. Na medicina chinesa, a gente tem, além dos hormônios, se a gente for pensar, nós temos o rim como um órgão de natureza yin, que é bastante importante, principalmente no fator ovulatório. Então, ele vai conseguir gerar o tamanho do ciclo menstrual, né? É o rim que é responsável por isso. É ele que é responsável pela maturação dos óvulos, pela maturação dos folículos, né? Pelo tempo de maturação dos folículos. Então, o rim vai estar diretamente atuando no nosso ciclo nessa questão. Nós temos o fígado que toma conta do sangue, que guarda o sangue e nós vamos ter também aquelas questões de estagnação de sangue, o baço, que ele vai ajudar a fabricar o sangue, porque o baço ele vai captar o Qi do alimento e vai transformar essa energia em Xue e Jinye, né? Então ele capta o Qi do alimento e vai transformar essa energia em sangue. E o coração. Nós temos outros órgãos, outras vísceras também que vão estar implicados aí, mas eu trouxe esses 4. E por que eu trouxe o coração? Por conta do fator emocional bastante importante para a medicina chinesa. Nós temos um canal que vai ligar diretamente coração e útero, e um outro canal que vai ligar diretamente rim e útero. E esses 2 canais vão atuar diretamente nessas questões femininas. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, acho que assim fica melhor. Aqui. Bom, além disso, além desses 4, nós temos outros também. Nós temos o estômago como auxiliar, lá do meridiano do baço. Nós temos o pulmão captando o Yanqi. Então, a gente tem diversos outros, mas esses 4 órgãos, né? Então, rim, fígado, baço diretamente, e o útero, que é uma víscera de comportamento especial, também bastante importante. Bom, vou começar falando pela menstruação com sangramento escasso. O que eu estou falando quando eu estou falando de sangramento escasso? Poucos dias de ciclo ou pouca quantidade. Então, a gente vai ter aí, durante a menstruação de 2 dias, de um dia e meio, e pouca quantidade de fluxo, né? Pouca quantidade de sangue. O que eu tenho quando eu penso nessa pouca quantidade? Qual que é o diagnóstico dentro da medicina chinesa? Eu posso pensar na deficiência de Xue, que é o sangue,
ou na deficiência de DIN e E, que é o líquido orgânico. Se eu pensar na deficiência de sangue, eu preciso tonificar sangue como tratamento, né? Então, a resposta ao meu diagnóstico é sempre o tratamento daquele órgão, daquela víscera. Então, quem que toma conta do sangue que eu acabei de falar para vocês? Quem fabrica o sangue para a medicina chinesa? É o meridiano do baço. É a energia do meridiano do baço. Então, se eu não estou conseguindo fabricar sangue, né? Estou com deficiência de Xue, o Xue é pobre, pouco sangue, das duas, uma. Ou o meu baço está em dificuldade, está em sofrimento, ele não está com a energia necessária para poder fabricar o sangue, ou eu não estou me alimentando bem. Então, a gente precisa pensar nessas duas questões. Se eu estiver me alimentando mal, eu preciso melhorar minha alimentação, né, de uma forma geral. Mas, se caso eu tiver com uma alteração de baço, eu preciso melhorar a energia do baço para que eu possa captar dos alimentos a qualidade que eu preciso, né, os nutrientes que eu preciso. Bom, temos aqui, então, como tratamento, o que eu posso fazer de tratamento? Tratar o baço diretamente para tonificar sangue, melhorar a alimentação. E no caso da diminuição dos líquidos orgânicos, né, do DIN e E, eu teria que tratar dois órgãos, né, ou melhor, um órgão e uma víscera. Eu preciso, além do baço, tratar também pulmão e triplo aquecedor, porque eu tenho que lembrar que lá no ciclo dos líquidos, a hora que a gente capta o líquido, né, que a gente bebe o líquido, ele vai cair no estômago, nosso baço vai fazer a digestão e esse líquido vai subir para o pulmão. E é o pulmão que faz a distribuição de líquidos. Na verdade, é o pulmão que comanda essa distribuição de líquidos pelo corpo. É ele que avisa o triplo aquecedor que o triplo aquecedor precisa direcionar esse líquido para as pernas, para os órgãos, para a pele, por aí vai. Então, esses três órgãos, né, baço, o pulmão e o triplo aquecedor, eles têm que estar trabalhando em consonância para a gente poder ter uma boa qualidade dos líquidos orgânicos. Tá? Se a gente pensar na qualidade do sangue, eu tenho que pensar no baço, no pulmão e no meridiano do coração. Então, se eu tiver deficiência de sangue, quais pontos de acupuntura eu posso utilizar? Eu posso utilizar a bexiga 17, que é o ponto Chu, que é um ponto lá da bexiga, o bexiga 20, que é o ponto Chu do baço, né? Que está localizado também nas costas, região torácica, o BP10, baço pâncreas 10, estômago 36, que vai ajudar nessa digestão, fígado 8, que também é um ponto para o sangue diretamente, baço pâncreas 6, que é um ponto que vai ligar diretamente ao útero, mas ele também é o ponto de encontro dos 3 meridianos do membro inferior, e aí eu tenho baço, fígado e rim sendo tratados nesse ponto, é a confluência desses 3 meridianos. Além disso, ponto C7, ponto BP3, e eu gosto muito de utilizar, nesse caso, pensando na tonificação de baço, né, da qualidade da digestão, no ponto baço pâncreas 6 com o BP4 com CS6. Então, eu gosto dessa dupla de vasos maravilhosos, BP4 com CS6, para complementar o meu tratamento. Posso utilizar todos os pontos com agulha, posso utilizar com laser, posso utilizar stipper nesses pontos, e aí eu tenho que lembrar também da qualidade da alimentação, no caso dessas pacientes. Então, é uma paciente que eu vou ter que indicar o uso de verduras escuras, né, alimentação de verduras escuras. Posso utilizar também a beterraba, que é interessante, tonifica o sangue, assim como as frutas vermelhas, né, as berries. E o caldo de ossos, que também é bastante utilizado para tonificar sangue. Lembrando que a gente tem ali o tutano nos ossos, né? E sem esquecer da água, né? Da gente tomar água para melhorar também tanto o fator do DIN e E quanto
do sangue. Às vezes o sangue está muito viscoso, a gente precisa de mais líquidos para diluir, né? Se o sangue estiver muito viscoso, ele vai ter dificuldade de transitar nas artérias, ele vai ficar mais estagnado. Então eu preciso diluir ele um pouco mais, vou diluir tomando um pouco mais de água. Aí a gente tem que tomar um pouco cuidado para não tomar água em excesso, tá? Então a gente tem que tomar numa quantidade adequada. Lembrando aqui que baço não gosta de frio, ele não gosta de alimentos frios, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não deixar esse baço sofrer demais. Então, alimentos quentes, a gente vai evitar saladas frias. Se for optar pela salada, colocar essa salada no meio da refeição e não no início da refeição, para aquelas pessoas que costumam comer muito é, alimento ou líquidos frios, gelados, retira da geladeira e come, a gente vai evitar, tá? Porque para ajudar na digestão do baço. Isso se o problema não for a qualidade do alimento, né? Se a pessoa tem uma boa alimentação, mas mesmo assim se encontra com pouco sangramento, sangramento escasso, a gente pode pensar em aquecer um pouco esse baço para que ele tenha menos trabalho de transformar o alimento, para que ele faça menos esforço. Inclusive a alface, né? Dá para a gente utilizar ela como se fosse a selga, dá para a gente fazer um refogado. Se a gente olhar na culinária chinesa, a gente vai ver poucos alimentos crus. Eles usam muito alimentos cozidos, assados, né? Muito pouco alimentos crus. Então, o alimento cru não é muito bem-vindo para o baço. Se a gente pensar na menstruação com sangramento abundante, nós vamos pensar numa menstruação com muitos dias e muita quantidade, então, tanto um quanto o outro. Então, uma menstruação que vai de 5 a 7 dias com sangramento, ou que tem muita quantidade, ali 2, 3 dias, com um volume, um fluxo de sangue muito grande, a gente tem que pensar num diagnóstico ou de calor, que expulsa o sangue dos vasos, ou de deficiência do TI meridiano do baço. Então, a gente vai pensar aqui também no meridiano do baço, né, na qualidade da energia, porque quando o meridiano do baço está em deficiência, ele não consegue conter o sangue nos vasos, né? Então, a gente vai ter as hemorragias. Então, ou calor no sangue, o sangue mais quente, e aí vai ser o contrário do que a gente falou ali, a gente vai evitar os alimentos quentes, que podem aquecer mais o nosso sangue e trazer alimentos mais frescos, ou a gente vai precisar tratar a energia do meridiano do baço com alimentos que vão atuar diretamente nesse meridiano. O tratamento, se for calor, a gente vai tentar drenar o excesso de calor, e se for baixa energia do baço, a gente vai tonificar o baço. Se a gente pensar nesse calor agitando o sangue, o que a gente pode trazer de pontos? Fígado 2, fígado 3, triplo aquecedor 3, triplo aquecedor 5, CS6, e porque o fígado vai atuar diretamente no sangue. O triplo aquecedor, ele atua na distribuição de líquidos e assim ele ajuda no equilíbrio da temperatura corporal, na homeostase do nosso corpo e, consequentemente, também dos líquidos. O ponto CS6, o ponto bexiga 18, que é Chu do meridiano, Chu do fígado, o ponto VG20 ou do MAI 20, VB44 e baço pâncreas 10. Se a gente for pensar nos vasos maravilhosos mais uma vez, eu gosto da dupla TA5 VB41, porque eu estou atuando diretamente em fígado quando eu penso no meridiano, no ponto VB41, mas também estou atuando lá no triplo aquecedor e no elemento fogo, porque o triplo aquecedor é do elemento fogo, junto com o ponto TA5. Vou trazer alimentos mais refrescantes, então, por exemplo, a suco de casca de abacaxi, o abacaxi de uma forma geral, mas a casca do abacaxi principalmente, agrião, alface, então alimentos mais frescos, e lembrar de retirar
os alimentos mais quentes, que trazem calor para o nosso corpo. E aí eu vou citar os estimulantes de uma forma geral, mas principalmente o café, as bebidas alcoólicas e os alimentos apimentados. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses alimentos ou com alimentos de temperatura muito quente. Então, o ideal é que para a gente almoçar, a gente jantar, a gente não utilize alimentos frios nem muito quentes, tá? Então, um alimento morno ali para ajudar no funcionamento do baço. Se a gente pensar no tratamento da deficiência da energia do baço, eu também trago alguns pontos. Então, eu tenho o baço pâncreas 6 e o baço pâncreas 20, ou melhor, o bexiga 20, e aí eu posso até utilizar moxa bustão no bexiga 20, que é o ponto chu da bexiga, que é do baço, que fica lá nas costas. Vasoconcepção, ou REMAI 6 e 12. O REMAI 6, ele vai atuar direto na energia ancestral. O REMAI 12, ou vasoconcepção 12, ele atua direto na energia do baço, ajudando na digestão, na qualidade da digestão. Então, ele é um ponto muito interessante para a gente usar. Estômago 36, também atuando na digestão. Estômago 29 e 30. Estômago 29 e 30 são pontos de estômago, mas vão atuar mais na região pélvica. Então, região de útero e de ovários, e irrigação dessas regiões. O IG4 e o vasoconcepção, ou REMAI 17. Como vaso maravilhoso, eu trouxe aqui o BP4 com CS6, então atuando diretamente em meridiano de baço pâncreas, com o ponto BP4. Alimentos aqui na deficiência do tido baço, eu posso até usar o agrião, mas aqui eu preciso também pensar em aquecer um pouco, lembrando que o tido baço, ele é mais quente, ele precisa um pouco mais de calor, então eu posso trazer o gengibre, que é bastante interessante, inclusive para problemas digestivos, a hortelã, que é fresca, então pode utilizar o chá de hortelã, mesmo que morno, ela é uma erva de natureza fresca. E nos alimentos, eu tenho como exemplo o cará, a batata doce e o inhame, que vão ter ali, que são alimentos, são tubérculos, são alimentos da terra, mais frescos, vão nutrir o elemento terra, e trouxe também o chá de funcho, tá? Então, a erva doce, né, ou funcho doce, a gente também pode utilizar para essas pacientes. A próxima patologia que a gente trouxe foi a TPM, então, tensão pré-menstrual é uma queixa muito frequente das mulheres. Então, o que eu trouxe para vocês? Nós temos várias causas da tensão pré-menstrual, mas aqui eu quis trazer a que chama mais atenção, a que aparece mais, que está mais presente, que é a estagnação do Ti do fígado. Então, uma estagnação, uma energia parada do fígado. Essa energia parada vai causar tanto a irritabilidade, mais para frente, na hora da menstruação, as cólicas, ou aquelas cólicas que dão alguns dias antes de menstruar, né? A dor de cabeça, a insônia às vezes. Então, a mulher vai ter essas questões bem latentes nesse momento. As principais causas da TPM são emoções como raiva e frustração, que vão estar ligadas diretamente com o meridiano do fígado, né? São as emoções do fígado. Então, a raiva porque alguma coisa não deu certo, ou a frustração nesse processo, além de alimentos muito gordurosos, vida estressante, horários irregulares de alimentação, então aquela pessoa que come cada dia num horário, que não senta para comer, que come correndo na frente do computador, e também o horário do sono, né? Então a gente vai ter tudo isso atuando diretamente nessa estagnação, nessa irregularidade do meridiano do fígado. Pensando no sono, a gente pode lembrar do ciclo da melatonina. Então, a mulher, se está tentando engravidar, se está querendo ter uma boa qualidade de energia, pensando
na menstruação, é interessante que ela durma até as 22 horas, né? Então, trazer esse sono mais cedo, deitar mais cedo, dormir mais cedo, desligar de telas, de luzes, isso altera tudo o nosso ciclo da melatonina. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Trazer a regularidade dos horários. Então, se organizar para poder fazer alimentação nos horários certos e adequados. Vida estressante, né? Dieta gordurosa, então tudo que a gente come que é produto químico tá ligado diretamente com o fígado. É o fígado que vai fazer esse. Pessoal. Bom, voltando aqui, então é o fígado que vai fazer a metabolização dessa gordura, dos produtos químicos que a gente consome de uma forma geral. Então, alimentos que estão que são muito industrializados, ou álcool, né? Então, é todo o fígado que faz essa metabolização. O que a gente tem de tratamento se for uma estagnação do fígado nessa tensão pré-menstrual? A gente vai ter outros sinais e sintomas também de TPM. Então, vai ter mulher que chora, vai ter mulher que tem edema, e a gente tem outras formas de tratar, mas aqui eu trouxe essa estagnação de uma forma geral como mais importante. Então, tratamento de F3, vesícula biliar 34, vesícula biliar 40, F2. Então, estamos tratando aí tanto a frustração quanto a decisão. Então, fígado e vesícula atuando diretamente, a raiva. Baço pâncreas 6, que é o ponto de ligação dos 3 meridianos do pé, então rim, baço e fígado. BP8, estômago 28, vasoconcepção 4 ou REM-MAI 4, que é o ponto, que são pontos, esses dois, que vão estar ali na região mais baixa do abdômen, e vão atuar diretamente em ovário e útero ali. Rim 4, triplo aquecedor 6 e 8, e aí, se eu tiver uma alteração de irritabilidade muito grande, eu posso pensar em colocar também o triângulo de Buda, né? Que é o CS6, P9 e C7, que são 3 pontinhos muito interessantes para essa parte emocional. E como vaso maravilhoso, como é uma estagnação da energia do fígado, eu trouxe o TA5 com o VB41 para atuar diretamente lá no meridiano do fígado. Na fitoterapia, né, nos chás, eu trouxe a melissa, a erva cidreira, ou capim cidreira, né, a flor de laranjeira, que vão ajudar a acalmar essa paciente. Então, essa mulher que se sente muito irritada, com raiva, muito estressada. Então, esses 3 chás, melissa, cidreira e flor de laranjeira, para ajudar nessas questões. E para a mulher que tem outras questões, a gente tem a angélica atuando como anti-inflamatória, né, o chá de angélica como anti-inflamatório, atuando nas dores de cabeça, na insônia e também na irritabilidade. Então, alguns chás possíveis para essa mulher. Posso, se eu quiser também utilizar os óleos essenciais, né? Então, óleo essencial de cidreira ou de laranja, também para ajudar essa mulher. Lembrando aqui que quem vai atuar, o sabor que vai atuar lá no meridiano do fígado é o sabor azedo, né? Então a gente também não pode esquecer dos alimentos. E por fim, como última possibilidade de tratamento, eu trouxe as cólicas menstruais, que são umas questões que vão atuar diretamente na mulher, que impactam na nossa qualidade de vida, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
O diagnóstico, eu tenho outros diagnósticos, né? Esses dois são os principais. Um deles é a estagnação do TI do fígado, que é a mesma que eu comentei anteriormente, né? Levando ali a uma estagnação do sangue, né? Então, esse sangue, ele vai aparecer coagulado, então é aquela menstruação, além de dolorosa, com muitos coágulos, quando a gente tem o sangue ali estagnado, muito difícil de sair, a gente tem o útero fazendo muita força para poder mandar esse sangue embora. Então, nesse caso, a gente trataria com o estômago 29, baço pâncreas 10, que a gente vai atuar diretamente no sangue, e 29 lá no útero, fígado 8, atua no sangue, fígado 3, vasoconcepção ou Raymi 4 e 6, que vai atuar ali no baixo ventre, bexiga 23, que é o ponto chu do rim, lá nas costas, a bexiga 32, estômago 36, CS6 e zigong. Zigong é o ponto do útero, ele vai ficar ali bem próximo do estômago 30, tá? Como vaso maravilhoso aqui, eu trouxe duas opções, ou BP4 com CS6, ou TA5 com o VB41. Se a gente tiver muita irritabilidade, a gente pode pensar no TA5 com VB41. Se a gente e se tiver muito coágulo também, mas se tiver menos coágulo, mas a gente percebe que o sangue ainda está escuro, a gente pode atuar com o BP4 e o CS6, pensando nesse movimento do sangue. E aí, se a gente for pensar assim, a gente pode incluir também, além do BP10 e do fígado 8, o bexiga 17, que é o ponto chu do diafragma, lá nas costas, tá? Como chá, eu trouxe o anis estrelado, a artemisia e a camomila. Anis estrelado vai atuar no baço, a camomila vai atuar no fígado e a artemisia como um harmonizador geral. Outra questão relacionada à cólica menstrual seria o frio no útero ou no baixo abdômen, e aí a gente pode pensar no frio ou na umidade, e esse frio ou essa umidade pode vir de um excesso de um clima frio, como a gente está vivendo agora, né? Tomou friagem, andou descalço, a gente tem que lembrar que lá no pé a gente tem o ponto rim 1, e esse ponto rim 1, ele vai subir pela perna e ele vai passar ali pela região do baixo ventre para emergir no rim 11, lá no abdômen, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas friagens. Mas também a gente pode ter uma friagem advinda da alimentação, e aí eu posso pensar em alimentos frios que eu estou comendo, então muita comida crua, né? Ou gelada de geladeira, né? Também eu posso ter essas queixas. Então, aquela pessoa que se alimenta com muitos alimentos frios podem se queixar também a longo prazo de cólicas menstruais. E aí essa cólica vai estar ligada diretamente, não tanto com a estagnação do TI do fígado, mas com o frio no útero. Como que eu sei as diferenças entre uma e outra? Na estagnação do TI do fígado, eu tenho bastante coágulo e tenho a irritabilidade bem forte. Na umidade ou frio no útero, eu vou ter uma cólica que melhora com um recurso quente. Não tenho tanto coágulo como na estagnação e não tenho tanta irritabilidade, mas eu sinto muito frio e eu vou conseguir um conforto trazendo recursos quentes ali. Então, toma um chá quente, melhora, faz uma compressa de água quente ou de uma bolsa quente, melhora. Ali na região, tá? Região lombar ou na região abdominal. Para o tratamento, então, se eu tenho frio, eu preciso expelir o frio, mandar embora esse frio e aquecer.
Então, o que que eu trago como pontos? O BP6, o Rim3 e o F3, Rim3 e F3 são ponto-fonte do rim e do fígado, que vão também atuar trazendo energia ancestral para essa mulher. Rei-Mai ou VC4, junto com Dumai ou VG4 lá nas costas. Então, eu vou atuar nesses dois pontos, eu posso atuar diretamente com moxa, inclusive, não só com agulhas, se eu conseguir utilizar a moxa de artemísia ou aquecimento da moxa carvão, melhor ainda, e o estômago 29 também posso utilizar moxa. Eu tenho algumas pacientes que podem não responder tão bem a esse processo, que a gente vai utilizar o aquecimento externo e ela não vai perceber um aquecimento tão nítido. Então, você vai estar ali fazendo o aquecimento da região e essa paciente nunca vai te falar que está muito quente, tá? Então, se a gente tiver uma paciente com essa queixa, com esse quadro, a gente pode entrar com chá de artemísia para ajudar a aquecer de dentro para fora também, que muitas vezes esse frio tá muito profundo, né? Tá muito crônico. Como vasos maravilhosos, eu tenho BP4 com CS6, então aqui eu vou atuar diretamente nesse aquecimento e nos pontos de baço pâncreas ali que vão ajudar na nutrição do útero. Trago, além disso, o escalda-pés para essa paciente, principalmente após a ovulação, né? Então, na segunda metade do ciclo, para ela utilizar. Massagem com óleo vegetal de gergelim na região do abdômen e na região lombar. E aí eu tenho para utilizar junto os óleos essenciais que eu posso utilizar de gengibre e ou de funcho, posso usar junto, porque os dois, o gergelim, ele vai atuar na energia do rim. O gengibre e o funcho vão atuar na energia do baço. Então, a gente vai trazer aquecimento ali para aquela região que é bastante importante para a mulher, que é a região do sistema reprodutivo, né, do sistema reprodutor. Além disso, compressas quentes, que podem ser feitas com bolsas de água, mas eu recomendo as bolsas de sementes. Então, pode utilizar a bolsa d'água? Pode. Mas se você tiver como utilizar uma bolsa de semente, melhor ainda. E aí você pode fazer tanto na região lombar quanto na região do abdômen, abaixo do umbigo. Então, abaixo ali de VC8, VC7, 6, 5, 4. Se você utilizar uma compressa de água quente vai pegar todos esses pontos, toda essa região, mas também podemos fazer ali a moxa, como eu já comentei, bastão, ou também o bercinho de moxa. E aí eu posso fazer tanto na região abdominal quanto na região posterior, que vai pegar ali entre L2 e L3, onde a gente tem VG4, né? Entre a vértebra lombar 2 e 3. E aí eu vou medir da seguinte forma: eu vou medir lá do umbigo para trás. Na altura do umbigo eu tenho L2, L3, então é nessa região que eu vou colocar o bercinho de moxa, tá? Vou pegar toda a extensão ali dos paravertebrais também dessa região, mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Posso utilizar também o chá de artemísia, como eu comentei com vocês. Então, a artemísia, ela vai aquecer, ela é uma erva quente, ela aquece de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente utilizando o chá de artemísia, quando a paciente vem para o atendimento e a gente faz a aplicação da moxabustão externa, ela relata um aquecimento muito mais rápido do que antes dela fazer o uso desse chá. Então, a gente consegue ter esse aquecimento tratando de dentro para fora e de fora para dentro. Tá? A gente vai ter um resultado bastante interessante nessa paciente. Então, diagnosticou estagnação do fígado, a gente entra com um tipo de tratamento
ou estagnação de sangue, né? Que estagnação do TI do fígado vai levar à estagnação de sangue, ou frio no útero, a gente vai entrar com outro tipo de tratamento. Então é importante a gente fazer essas perguntas, porque se a gente pensar na medicina chinesa, a gente tem a mesma doença com vários tratamentos diferentes. Então, a mesma queixa, a paciente chega para mim, uma queixa de cólica menstrual, eu preciso pensar o que está causando essa cólica menstrual. Quando ela me fala em cólica, eu penso só nas folhas da árvore. Eu não sei qual é a raiz. Então, eu preciso de mais elementos. Eu preciso perguntar para essa paciente quais são os outros sinais e sintomas para eu poder ver a árvore como um todo, para eu poder chegar lá na raiz do problema, que muitas vezes vai estar conectado. Então, se eu tiver lá uma TPM com estagnação do TI do fígado, ela vai apresentar dor de cabeça, ela vai apresentar irritabilidade, a cólica menstrual, o coágulo, que mais? A insônia, ela pode apresentar, ela pode se apresentar um pouco mais calorenta, tá? Dificuldade de concentração, então a gente vai ter essa mulher, a gente precisando melhorar, movimentar essa energia do fígado, né? Dar movimento, às vezes, para o sangue, porque se a gente tem uma estagnação do TI do fígado, como eu falei, o sangue também vai ficar parado. E se ele fica parado, ele vai engrossar, vai ser difícil de movimentar ele novamente. Então a gente precisa trazer alguns pontos e alguns recursos para ajudar nesse movimento. Mais uma vez, aqui dá para a gente utilizar agulhas, o laser, massagens, né? Óleos essenciais, ah, como é que chama? Aroma stick, para a gente só utilizar os óleos essenciais. Pode utilizar aqui, no caso do frio no útero, o escaldapés, os chás. Então, a gente vai ter vários recursos para orientar essa paciente, né? E a gente vai fazer a orientação, se for o frio no útero e ela comer muita alimentação fria, a gente vai orientá-la a optar por alimentos mais quentes, não só em temperatura, né, de gelado da geladeira, mas também em qualidade do alimento, né, ou quente ou morno, de qualidade quente ou morna, como, por exemplo, o gengibre que eu trouxe aqui para vocês, e o funcho, que são mais, que vão atuar nessas questões. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram, mandem uma mensagem para mim se tiverem dúvidas. Eu trouxe o PowerPoint da aula, então quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu mando direto para vocês. Espero vocês na próxima. Lembrando que